Serão todos a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom nós estarmos na casa do Senhor para podermos aprender um pouquinho mais de sua bendita palavra. Sem delongas, eu quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 2 adiante, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, e nós leremos o versículo de número 12. Nosso pastor hoje passou essa oportunidade para que eu estivesse transmitindo esse ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, Cristo não falta culto, mas ele foi, como diz Osmário, resolver algumas coisas relacionadas à obra do Senhor, e a este ministério. Que Deus o abençoe de maneira grandiosa e excelente. Às vezes as pessoas ficam um pouco tristes quando o pastor não vem, na verdade, e eu já percebi que é pior quando uma coisa acontece. Certo dia aqui, se não me falha a memória, nós estávamos, acho que é o culto de avivamento, que eu e o Leandro estamos na direção. Um irmão veio e se assentou na cadeira que o pastor se assenta, e tinha irmão aí embaixo que estava quase fuzilando o irmão com o olho de cara feia, com o irmão só porque assentou na cadeira do meio. Mas não, é só cadeira, é só uma cadeira. E eu, por exemplo, eu não me assento aqui nessa cadeira porque ela é larga, eu não gosto de sentar nessa cadeira, não me sinto muito bem, não, me sinto melhor ali, Fernando me sente melhor aqui e tal. É só cadeira, meus irmãos. É só cadeira. Às vezes a pessoa tem ciúme do pastor, coisa que o pastor não sente ciúme, ele sente ciúme pelo pastor, né? Mas ninguém vai tomar o lugar do nosso pastor, não. Se assentar ali, pode se assentar ali, pode se assentar lá e acordar, ninguém toma o lugar, porque foi Deus que deu essa autoridade aqui, né? Mas graças a Deus, Cristo está aqui conosco nesta noite, e é a presença dele que faz a diferença. Vamos encontrar em Jonas capítulo número 2, versículo 2, diz: amém. Que era motor de misericórdia. Teria que gritar misericórdia mesmo, porque depois de um tempo desse, se você não encontrar, está difícil. Jonas capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, meus irmãos. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Toma seu assento, por favor. Muito obrigado. Preste aí alguns minutos de sua atenção, que hoje nós iremos se debruçar a falar um pouquinho sobre este local tão temido de muita gente, chamado inferno. O que eu percebo, meus irmãos, na verdade é que existe muita distorção acerca desse lugar chamado inferno. Primeiro eu preciso informar a vocês que a palavra inferno, ela não tem origem hebraica e nem grega. A palavra inferno vem da língua latina. Inferno, infernos, infernos. Infernos significa inferior. Ou seja, inferior é algo que tem uma qualidade abaixo de outra coisa. Inferior fala de coisas que não estão acima, mas de coisas que estão abaixo. Por isso, todas as vezes que você vê alguém falando sobre o inferno, ele vai falar sobre coisas de baixo. Alguns chegam a afirmar que o inferno é debaixo da terra, no centro da terra. Por quê? Porque a palavra inferno significa inferior. Não é uma coisa que está sobre, é uma coisa que está sob. Não é uma coisa que está por cima, é uma coisa que está por baixo. Inferno. O inferno pode ser traduzido como sepultura. O inferno pode ser traduzido como cova. O inferno pode ser entendido como morada
para os mortos, a habitação de cadáveres. Agora, quando nós nos reportamos aqui ao livro de Jonas, no capítulo 12, nós vemos o profeta Jonas citando a palavra inferno. Eu clamei ao Senhor, eu gritei ao Senhor, do fundo do inferno. Algumas Bíblias vão dizer da morte. A pergunta que eu te faço é: Jonas foi para o inferno? De que inferno Jonas está falando? Será que Jonas, na barriga do peixe, ele morreu, foi para o inferno porque era um desobediente, e Deus, pela misericórdia, pegou Jonas lá do inferno, trouxe Jonas de novo para a terra, ressuscitou ele do ventre do peixe, que cuspiu ele na beira da margem de Nínive para que ele pudesse tragar a palavra? Será que foi isso? Será? Hoje nós iremos entender de qual inferno Jonas está falando e quais são os tipos de inferno que a Bíblia nos relata. Porque eu vejo muita gente dizendo que inferno é só o local para onde vão as almas desobedientes a Deus e ali ficam padecendo. Mas não é só isso. A Bíblia nos apresenta tipos de inferno. Aliás, para falar a verdade, se Jesus não voltar, todos nós que estamos aqui, sendo crente ou não crente, iremos para o inferno. Você vai entender daqui a pouco. Você vai entender. Essa noite nós iremos analisar pelo menos 4 textos. Salmo 16, 10, Lucas 16, 22 e 23, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Marcos, capítulo 9, versículo 43, com a sociedade de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Eu preciso informar, antes da leitura do Salmo de número 16 e verso 10, também que a palavra inferno é uma palavra polissêmica. Não sei se você prestou atenção desde o início, desde a leitura e da introdução da mensagem, que inferno não é uma palavra que tem um só significado. A palavra polissêmica, polissêmicas, são palavras que não têm só um sentido. Você já deve talvez ter ouvido isso, já deve ter estudado isso, como por exemplo, banco. Se eu falo banco, você não sabe do que se trata, se é um banco onde se guarda dinheiro ou se é um banco onde se assenta, não é verdade? Se eu falo manga, você não sabe se é uma manga de uma blusa, de uma camisa, ou se é uma manga que é a fruta. Então, assim como essas palavras do nosso português são palavras que possuem mais de um significado, a palavra inferno na Bíblia possui mais de um significado também. E nós iremos ver o significado dessa relação que eu fiz aqui no Salmo de número 16, no verso de número 10. Você verá aí inferno como um local para onde vai todos aqueles que estão sobre a terra. Salmo de número 16, verso de número 10. Veja aí o que vai estar escrito na palavra do Senhor, o nosso Deus. 16, 10. Diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Aqui, o inferno traduzido aqui é Hades, ou Sheol. É palavra que traduz como sepultura. Este salmo aqui é um salmo messiânico, ou seja, Davi está falando sobre Jesus. Agora, como pode Jesus falar para Deus, não deixe a minha alma no inferno? Alguns chegam até a afirmar que Cristo, por ter recebido sobre si os pecados da humanidade, foi condenado ao inferno. E que Deus ouviu a oração de Cristo no inferno e tirou Jesus de lá. Isso é conversa, isso é mentira. O inferno descrito aqui, e se você ler Atos, naquele sermão, Atos 2, Pedro vai pregar a palavra para aquela multidão, depois do descido do Espírito Santo, e Pedro vai dizer estas mesmas palavras, e ele vai relacionar o Salmo 16 à pessoa de Jesus. Ele vai explicar. O inferno traduzido aqui é nada mais nada menos do que sepultura, sepultamento, cova. Então, o primeiro significado de inferno é a sepultura, né?
Esse é um salmo messiânico, e nós vemos primeiramente o inferno como um local para onde vai todas as pessoas que morrem, sendo estas pessoas salvas ou não salvas. Lá no livro de Provérbios 27, 20, você irá perceber algo semelhante a isto, porque está falando sobre a mesma situação. Provérbios 27, 20 diz assim: como o inferno e a morte nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem, ou desejam. A terra nunca se farta de receber a gente. Por quê? Porque no dia tem gente morrendo. A terra nunca se cansa de receber mais vidas, mais corpos, para decompor-se com os bens que nela existem. Então, o inferno, quando você ouvir a palavra inferno, você precisa primeiro analisar do que é que se trata o significado disso. Porque há muita gente que lê a Bíblia e toda vez que encontra a palavra inferno diz assim: é o local onde as pessoas condenadas vão, mas nem sempre. Aqui, por exemplo, inferno é o local para onde toda a raça humana vai quando morre, ou seja, sepultura. Jonas, como eu li no início, eu trato aqui de esclarecer, o inferno que Jonas cita é o fundo do mar. O fundo do mar era chamado por aquele povo de inferno também. Mas será que o fundo do mar é o inferno do povo sofre? Será que tem fogo no fundo do mar? Será que tem um sofrimento no fundo do mar? Será que tem alguém padecendo no fundo do mar, sofrendo uma alma no fundo do mar? Não! Inferno é uma palavra polissêmica, guarde isso. Inferno é uma palavra polissêmica. Mas, presbítero, como eu vou entender o significado da palavra quando eu ler a Bíblia? Eu encontro essa palavra bem, você vai analisar o contexto. Os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Aí você vai entender o significado da palavra inferno que está escrita ali, que está aplicada ali. Então, primeiro, inferno é uma sepultura, pode significar sepultura. Em segundo lugar, a palavra inferno também significa um local de punição. Lucas capítulo 16, versículo de número 22, você vai ver lá aquela linda parábola que Cristo conta, linda no sentido do Lázaro, o mendigo Lázaro, que morre e vai para o seio de Abraão, que vai para o céu. Você vai ver aqui que é um homem rico. Este homem rico vai morrer e ele vai ir para o sofrimento. Ele vai para um local chamado inferno. Lucas 16, 22. Olha aí o que está escrito, a palavra do Senhor. Lucas 16, 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha aí, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. A pergunta que eu faço é: na sepultura, tem alguém de olho aberto vendo tudo? Ali no cemitério, se você for vistoriar a sepultura, será que tem alguém que está ouvindo ali na sepultura, no caixão, está ouvindo, está vendo as coisas, está falando? Se falar, você toma um susto, você até morre de infarto, não é? Não. Então, inferno aqui já não é mais sepultura. Inferno aqui é local de punição daqueles que não serviram a Deus. Ele está dizendo: eu estou atormentado, eu estou sofrendo, eu estou padecendo nesta chama. É o rico lamentando. É interessante que quando o Lázaro, que era um mendigo que estava na porta dele todo dia, tentando procurar uma coisa para comer, quando morre, ele é levado para o céu. Mas o rico morre, é sepultado e vai para o inferno. É interessante aqui que, se você perceber, você não vai ver demônio pegando a alma desse homem rico e levando para o inferno. Você não vai ver, primeiro, você vê os anjos levando a alma de Lázaro para o céu, porque servia a Deus, temia a Deus. Mas o rico, o blasfemo, o ímpio, ele não tem a sua alma levada para o inferno pelos demônios.
Alguém que já assistiu o filme Gosto do Outro Lado da Vida? Alguém já assistiu? Gosto do Outro Lado da Vida? Aquele filme é um filme espírita. O homem morre, ele volta para tentar ajudar a esposa e para levar ao juízo, à justiça, aqueles que armaram o seu assassinato. Mas é interessante que quando esses que armaram o seu assassinato morrem, você vai ver que quando a alma da pessoa sai do corpo, dentro deste filme, a alma fica olhando para um lado e para o outro. A alma dos homens maus. E de repente começa, das sombras, começa a surgir criaturas horríveis, tenebrosas, e o som fica distorcido. Essas criaturas vêm gemendo, vêm gritando, vêm urrando, e vêm para cima da alma desses homens maus para levá-los para o inferno. Se você assistiu esse filme, e essa parte do filme ela causa galardão. Essa parte causa medo. Porque são uns bichos terríveis que vêm das trevas com gritos, com gemidos que atormentam pessoas. Se você se amigar, falta pouco você sujar as calças. Porque é terrível. Mas a verdade é que os demônios, biblicamente, eles não pegam almas para levar para o inferno. Não, não. Essa história de que quando o servo de Deus morre, os anjos levam para o céu. E quando aquele que não serve a Deus morre, o diabo leva para o inferno, os demônios levam para o inferno, isso é mentira. De fato, a alma de quem serve a Deus vai para o céu e os anjos levam. Porque está escrito aqui, Lázaro morreu, os anjos vieram e o levaram. Mas o rico morreu e não tem nenhum demônio levando a alma dele para o inferno. Por quê? Porque para o inferno a pessoa morre e automaticamente vai para o inferno. O ímpio que não serve a Deus vai automaticamente para esse local de tormento, para esse local de dor, para esse local de choro, para esse local de ranger de dentes, para esse local que a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e que o verme jamais morre. É automaticamente. Aí eu preciso desmistificar uma coisa aqui, porque muita gente pensa que existe um lugar chamado inferno, onde as almas estão padecendo porque os demônios estão infligindo-lhes uma dor, um tormento. Ou seja, alguns pensam que no inferno, nesse local de punição, o diabão está sentado lá com o cajado na mão, um tridente, assentado no seu trono, dizendo assim: vai lá, diabado, vai lá, vai lá, vai lá, espera esse povo aí, espera se vocês quiserem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Se eu dizer para você que o diabo nunca entrou no inferno e os demônios nunca tiveram no inferno, isso acalma você ou faz você ficar com medo? O demônio nunca entrou no inferno. Satanás nunca esteve no inferno. Ah, mas presbítero, é aquela passagem bíblica que diz: ei, Pedro, se eu deixar a pedra de fica na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno ali não é um local onde vão pessoas sendo atormentadas e nem onda demônio. Inferno ali é sepultura ou morte. Ou seja, a morte não vai vencer a minha igreja. A morte não vai vencer o meu povo. Ou seja, os romanos vão perseguir meu povo, vão perseguir a minha igreja, mas as ameaças de morte não tirarão eles do caminho santo e verdadeiro. A morte não vai separá-los do meu amor. O que diremos, pois, a estas coisas, diz Paulo? Não é altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem a nudez, nem a perseguição. Absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. No inferno não tem demônio espetando ninguém. Isso é conversa fiada. Sabe quem faz as pessoas sofrerem no inferno? Adivinha? Deus. Por isso que Deus é bonzinho. Ele é justo. Quem faz o povo sofrer lá é Deus. Só o inferno, o espaço, o local, já é tormento, já é dor, já é uma sensação de abandono, de perdição, de desalento, de sem esperança, de pânico. Então, no inferno as almas estão, vemos aqui inferno como local de punição, certo? As almas estão sofrendo simplesmente pelo local onde se encontram. Não tem nenhum demônio colocando
ferindo essas almas, perturbando essas almas. Não tem. Você não vê aqui no texto também nenhum demônio fazendo esse homem rico sofrer, esse rico sofrer no inferno. Ele simplesmente o fato de deixar lá já era um sofrimento para ele. Simplesmente o fato de deixar lá já era uma dor para ele. Né? O inferno aqui é um local de punição daqueles que não servem a Deus. Eu vou dar rápido, 2 de Pedro 2, 9. Segunda carta de Pedro 2, 9, eu estou gravando aqui para depois passar lá no grupo, caso os irmãos queiram. Quero dar rápido. Segunda de Pedro 2, 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, ó: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos aqueles que servem a Ele, aqueles que entregaram a vida a Cristo, aqueles que estão no caminho para Jerusalém celestial, ou seja, para o céu, e reservar os injustos. Os injustos aqui entendem-se por ímpio, perverso, o que não segue a Cristo, para o dia do juízo, para serem castigados. A tradução mais correta desse versículo vai dizer a seguinte coisa: reservar sob castigo. Ou seja, os ímpios não estão dormindo, como diz os testemunhas de Jeová, para depois ressuscitar para sofrer. Não. Eles têm plena consciência. Eles têm consciência. Tanto que esse homem rico, ele tinha consciência. Ele até chega a falar com Abraão sobre os seus irmãos que estão vivos andando sobre a terra. Queria alertar os irmãos para que não fossem também parar no mesmo local onde eles se encontravam. Ele tinha consciência. E aqui diz que Deus preserva sobre juízo, sobre castigo, sobre dor, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, Deus não tem debaixo de castigo para ser condenado no fim. Então, tem muita gente que fala assim: o inferno ainda não foi inaugurado. O povo, todo mundo que morre, o que serve a Deus morreu e está ali, está sepultado. Aí um dia, essa pessoa vai ir para o céu. Aí o outro diz assim: aqueles que não servem, aqueles que foram sepultados, a alma está ali junto com o corpo. Mas no fim vai ser ressuscitado, Cristo vai tirar eles dali e vai lançar no inferno, no local de sofrimento. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os ímpios já estão debaixo de dores, de tormentos. E aqueles que servem a Deus não estão no céu ainda, mas estão na antessala do céu, que seria o quê? Entende-se como paraíso. É um local de delícias, é um local de beleza, é um local de felicidade, é um local de gozo. Entretanto, essa pessoa só vai sair dali por ocasião do retorno de Cristo para arrebatar a igreja, e os mortos em Cristo vão sair de lá do paraíso, vão voltar para os seus corpos reconstruídos, o corpo será transformado, o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, antes de soar na última trombeta. Aí sim, serão transformados, e nós, como igreja, subiremos juntamente com esse povo de Cristo ressuscitado dos mortos, e habitaremos para sempre com o Senhor. Aí sim, o paraíso deixa de existir, é elevado aos céus, aí todo mundo mora no céu. Mas o ímpio já está sofrendo, já está padecendo. E as almas que aqui existem são apenas almas. Neste inferno de dor, de sofrimento, só a alma entra. Não entra corpo, não entra mão, não entra olho, não entra orelha, não entra perna, nem unha. Só a alma que fica ali sendo atormentada. Mas esse inferno aqui ele vai ter um fim um dia. Daqui a pouco você vai entender. Os demônios não estão ali. Os demônios estão soltos. Os demônios estão atuando sobre a terra. Os demônios estão agindo sobre a terra. Eu só vou citar Mateus 8, 29 e Marcos 1, 24. Quando Jesus vai expulsar demônios, alguns demônios dizem assim para Cristo: ó, seguinte coisa, o que tu quer, Cristo, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes, presta atenção, antes
antes do tempo, ou seja, até o demônio sabe que tem um dia que eles serão atormentados. Se eles vão ser atormentados, então significa que eles não estão sendo atormentados agora. Presbítero, mas eu ouvi alguém dizer que teve um sonho, que viu um demônio lá no inferno padecendo, gemendo e ferindo as almas que ali entram. Isso é mentira. Mas presbítero, é crente que falou isso para mim. É a irmã Doquinha, sapatinho de fogo, irmão João, que sobe monte todo dia. Ele é assim com Deus, ó. Sonho de barriga cheia. Eu já vi gente dizer assim, não, mas crente não sonha. Todo sonho de crente é revelação. Meu amigo, se eu te contar cada tipo de sonho que eu tenho, não é revelação não. É sonho de barriga cheia mesmo. A gente sonha, tem sonho que não é revelação não. Nem tudo que você sonhar, você pode pensar assim, ah, sonho significa o quê? Nem tudo significa uma coisa, tem sonho que é bobeira mesmo. Você assistiu talvez um filme, uma série, e aquilo induziu você a ter aquele sonho. É normal, isso é comum. Né? Mas esse inferno onde tem demônio preso, não existe. O próprio demônio está testemunhando aqui, Marcos, capítulo de número 1, versículo 24, em Mateus capítulo 8, 29, é o demônio dizendo, vieste-nos atormentar antes do tempo, ou seja, não é tempo de nós sermos atormentados. Não é tempo de nós irmos para o inferno. Não é tempo de nós padecermos. Vai chegar o tempo, Cristo, mas calma aí. Não é tempo ainda não, Jesus. Calma, peraí. Ou seja, não tem esse negócio de demônio com medo de ir para o inferno. Para este inferno. Para este inferno. Veja bem, não tem. Os demônios não estão no inferno. Quando alguém expulsa o demônio, ele não volta para o inferno, como muita gente diz. Não, ele continua aqui sobre a terra, procurando outro corpo para ele se apossar. Tem gente que pensa, não, eu estou expulsando o demônio aqui, ele está indo por quinto dos infernos, por sexto dos infernos, por sétimo dos infernos, né? E não vai não, ele fica na terra, procurando uma outra alma. A Bíblia diz que quando Jesus fala, quando um espírito demoníaco sai de um corpo e é expulso, ele anda por locais áridos. Árido é o quê? Locais secos, locais frios. Entende-se aqui, locais abandonados. Por isso que aquilo que o povo chama de assombração é tudo demônio. Locais áridos. São demônios que acabaram de ser expulsos de um corpo de alguém e vai para esses locais isolados. E eles ficam ali. Eles ficam achando ali, até encontrar uma outra alma para que possa se afastar delas. Então, abre o olho. Demônio não está no inferno, não. Eles estão aqui sobre a terra. Eles estão beirando as ruas. Eles estão matando, roubando e destruindo aqui na terra. Eles não voltam para o inferno, não. Eles não estão sofrendo, não. A estratégia deles é estar na terra e fazer as pessoas padecerem e sofrerem. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Venha te atormentar nesse tempo. Eu caminho para concluir aqui. Em terceiro lugar, a palavra inferno aqui é traduzida como um local onde ficam alguns anjos rebeldes que se rebelaram contra Deus. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, olha aí, inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra inferno traduzida aqui para o grego é tártaro. Essa palavra só ocorre uma vez na Bíblia Sagrada. E é exatamente aqui nesse versículo. E o que é um tártaro? Tártaro, na mitologia antiga, é um termo conhecido do povo para quem Pedro estava pregando. Era um local onde os deuses mandavam os titãs, os semideuses, para serem punidos. E ali esses semideuses eram punidos, sofriam ali. Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele toma emprestada essa expressão tão conhecida na sua época para pregar a mensagem aos seus ouvintes. Ele diz: este local chamado Tártaro é o local onde Deus guardou alguns anjos rebeldes. Agora,
Quais são esses anjos rebeldes? Esses anjos rebeldes são os 4 poderosos anjos que estão descritos no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, pena, não dá para ler, nós temos que avançar. Capítulo 9, versículo 13 ao 14. Você vai ver que pelo período da grande tribulação há um espaço de tempo ali, onde 4 anjos poderosíssimos, que traduz-se como demônios, serão soltos sobre a terra para matar a terça parte dos homens. Esses 4 demônios estão neste local, que aqui traduzido como inferno, mas é Tártaro. Tártaro é o local onde estão esses terríveis 4 demônios, que só serão soltos neste dia da grande tribulação. E a Bíblia diz que eles matarão a terça parte dos homens. A humanidade hoje está na sua pontilha, girando em torno de 8 bilhões de pessoas. A terça parte seria pouco mais de 12 bilhões de homens mortos sobre a terra. Tamanho é o poder destrutivo desses 4 demônios que estão presos hoje. Por isso que a Bíblia diz que vai ter cadáver que não vai ser enterrado, vai ficar sobre a terra. Por quê? Porque vai ser muitas pessoas mortas. Mas isso não é para a igreja. Isso é para aquele que não serve a Cristo. Isso é para aquele que brinca com Cristo. Isso é para aquele que dá as costas à palavra do Senhor. Porque antes que o anticristo comece a agir com força máxima, antes que os demônios tomem conta do mundo, antes que esses 4 anjos sejam soltos desse Tártaro para atormentar os homens sobre a terra, haverá um aparecimento do céu. É um sinal do Filho do Homem que vem como o sol na sua maior força, trazendo salvação e esperança sobre as suas asas. A igreja será arrebatada antes que as dores venham sobre todos aqueles que habitam sobre esta terra. Esta é a minha esperança. Esta é a esperança da igreja, de que Cristo volte ainda hoje para nos arrebatar. Este inferno, aqui é chamado de Tártaro, o local onde ficam os anjos rebeldes, que serão soltos por ocasião da grande tribulação. Em Lucas capítulo 8, 26 e 56, essa palavra Tártaro também se traduz como abismo. Os demônios que estão com o endemoniado de Gadara dizem para Cristo, rogando com muitas palavras, não nos mande para o abismo, porque eles têm medo. Medo de quê? Desses 4 outros demônios que já estão lá. Imagina quão terríveis são esses 4, que até os outros demônios têm medo deles. Como numa prisão. Nem todos os prisioneiros ficam unidos. Existem presidiários que são tão terríveis que até os outros não querem ficar junto deles, ficar na cela deles, ter contato com eles. É exatamente o que acontece aqui. Os demônios que estão hoje atormentando a terra, que estão destruindo a terra, que estão se apossando de vidas, têm medo desses outros 4 que estão presos lá no Tártaro. Imagina a terribilidade que são esses 4 demônios, que até os outros demônios têm medo deles, e eles serão soltos sobre essa terra. Ainda dá tempo de você entregar sua vida a Cristo e não se encontrar com esses 4. Vai subir para os céus como que de águia e habitar para sempre com o Senhor nos altos céus de luz, de glória, de amor, de prosperidade e de graça. Glória a Deus. Em último lugar, 33 minutos já foram. Em último e 4 lugar, o inferno é o destino final de pessoas e demônios. Marcos capítulo 43, Mateus 25, 41. O inferno ali é traduzido como Geena. Geena era o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um local onde os filisteus usavam para matar crianças, sacrificadas aos seus deuses, e ali eles queimavam o corpo dessas crianças. Depois se tornou um grande lixão, que os israelitas jogavam ali seus lixos, seus dejetos, o corpo de animais, e eles queimavam o lixo ali, queimavam os animais ali. E ali é como se aquele fogo ali não se apagasse. E Jesus usa essa figura externa para exemplificar o que acontece no mundo espiritual interno. Uma figura no físico, material, para exemplificar aquilo que é imaterial, aquilo que é além da matéria, aquilo que é metafísico. Né?
que está além da física, que está além daquilo que nós podemos tocar. E aí, Jesus disse que é melhor entrarmos na vida sem um braço do que irmos com o corpo inteiro para o inferno. Então, isso aqui não é um inferno para onde só vai a alma, isso aqui é um inferno para onde vai o corpo inteiro. E o inferno para onde vai o corpo inteiro, qual é? É lago de fogo, que é a Bíblia fala. Então, não existe quinto dos infernos, mas quarto dos infernos existe. O lago de fogo é o quarto dos infernos. E nesse lago de fogo irão tanto Satanás, seus demônios e a alma daqueles que não servem a Cristo. O outro inferno, onde estão as pessoas sofrendo hoje, será levantado pelo poder de Deus e lançado dentro deste inferno aqui, que é chamado de lago de fogo. Né? É interessante que os primeiros moradores desse local, que não existe hoje, chamado lago de fogo, serão o anticristo e o falso profeta. Você vê isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao 20. Jesus vai prendê-los e vai lançá-los ali. Depois que Jesus prende eles, Jesus vem para reinar conosco, igreja, reinar na terra. Ele estabelece um reino milenial, 1000 anos de paz, de alegria, de sossego. A Bíblia escreve dizendo que o leão vai pastar junto com o cordeiro. Um reino de paz, de sossego. Cristo reina. Ele lança ali, nesse local chamado abismo, o Satanás e seus demônios, prendendo-o com uma cadeia, mas depois ele é solto. Você vê isso no Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. Depois o diabo é solto, ele sai desse local chamado Tártaro, o abismo. Depois desses 1000 anos, ele tenta as pessoas novamente. Ele consegue, por incrível que pareça, iludir algumas pessoas. Essas pessoas se unem com ele para ir contra o império de Cristo, contra o governo de Cristo, contra o povo eleito de Cristo, que seria quem? Israel. Porque a igreja já vai estar com Cristo, foi arrebatada, voltou com Cristo, mas Israel estará ainda sobre essa terra. O diabo reúne pessoas, vai batalhar contra Cristo, mas ele não consegue vencer a Cristo. Quando ele não consegue vencer a Cristo, ele é derrotado e ele é lançado neste local, chamado lago de fogo. E as almas dos mortos no período da grande tribulação ressuscitam. E aqueles que não serviram a Cristo neste período, que não perseveraram em obedecer a palavra, que não se converteram, estes ressuscitam para a morte eterna, aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, juízo eterno, ou seja, acabou. Vão para o lago de fogo e dali elas não saem mais, terminou, é a fim da história. Isso é a segunda morte. A grande verdade prática que eu quero deixar para os amados irmãos aqui é isso. Os demônios estão ali na solta. Os demônios não estão indo para o inferno, como muita gente pensa quando eles são expulsos ali. Eles estão ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa dar. Se coloque sobre os teus pés, por gentileza. Curva a tua cabeça, por favor.